Era isso, as provas federais eram bem longas, É. realmente 2 dias, ou pelo menos 2 turnos, manhã e tarde, assim, era bem puxado. E do Rio eu não vou por quê? Cara, o do Rio eu não lembro exatamente, mas eu lembro que como eu tinha família, falei, vou aproveitar, vou visitar minha família, né, vou lá e faço a prova. Fiquei um fim de semana lá, fiz a prova, já tava estudando, mas agora eu não lembro se foi antes, eu acho até que foi antes, sabe, a prova do Rio, porque eu acho que eu pensei, porque eu vou aproveitar, né, porque é raro, você comentou, teve uma vez em São Paulo, mesmo no Rio, também não lembro se já teve de novo depois daquilo, então, não é um concurso que tem toda hora. Então, tava tendo os dois, do Rio e do Federal na mesma hora, então vamos aproveitar, né? Como se tem um ganho de escala aí, você tá estudando meio que para os dois concursos ao mesmo tempo, né? Mas aí foi anulado também, não lembro exatamente por quê, porque eu tava muito focado no Federal, sabe? Eu tava muito, porque era o que eu queria mesmo, eu já morava em Brasília, o salário era muito melhor, o Federal também, a mobilidade Federal era muito boa, o salário eu lembro que eu acho que era mais do dobro, o Federal, então não tinha nem alto. como você pensar qual que você ficaria, porque por exemplo, tem família no Rio e tal, mas não tem como. E o Federal era melhor mesmo, a própria mobilidade. É uma carreira muito boa essa, né? Nessa época aí, quando saiu Políticas Públicas, eles também publicavam aquele do APOF, né? Analista de Planejamento e Orçamento Federal. Sim. Esse daí também eles faziam muito naquela época. Ela também nunca mais teve. Agora vai ter no concurso unificado. 60, acho que são 60 vagas agora. Também uma carreira muito boa. Esse é top, cara. Esse é top. Vai trabalhar com a LOA Federal, com a LDO Federal. Pô, importantíssimo Federal, pro país, um inclusive. cargo, paga bem, cara. Paga inicial uns 23, por aí. Paga Muito inicial, é muito bom. Muito bom. É o cargo estilo do TCU, assim, em termos de remuneração, né? Isso. Bom, pelo menos você não passou nesses 2 concursos de políticas públicas, né? Não. Pelo menos. Não, só dor de cabeça, só dando errado. Pra você ver que, assim, você vai, a coisa, assim, dá errado, aí depois dá certo, né? Você tem que permanecer. É aquela coisa que... Tem que ser persistente, né? Quem vence não é quem nunca perde, é quem não desiste, né? Fala assim, putz, que bom, cara. Eu não passei no concurso. Eu tô tão feliz, cara. Não passei em 2 concursos que eu queria. Olha, tô muito feliz. Ou você passa ou você aprende. Vamos pensar por aí, né? E aí, beleza. Aí você não passou nesses concursos. Você continuou a sua empreitada em 2013, em 2014? Então, eu cheguei até a fazer outros concursos aí na onda, né? Até fiz outras provas, assim. Mas nada, assim... Não me dediquei tanto quanto o concurso de APPGG. E foi, de certa forma, uma certa desilusão. Até fui aprovado em alguns concursos, assim, durante... depois de 2014, 2015. Mas aí eu já estava trabalhando setor privado. E depois eu fui até morar fora um tempo. Eu morei fora do Brasil. Você foi pro setor privado, então? Fui porque... como assim? Como eu queria muito a APPGG, sabe? Era assim, era como se fosse um sonho pra mim. Falei, Caramba, essa carreira é a minha. Eu não queria só um emprego, entendeu? Só assim, eu quero só passar ali no concurso porque aí eu vou ter um dinheirinho. Não, essa era a carreira que eu realmente queria. E quando eu não passei, eu falei, cara, eu posso fazer outro concurso? Até fiz, né? Eu falei, fiz até concurso da Polícia Civil, eu fiz. Entendeu? Fiz, porque aí passa o emprego, né? Tava formando, precisa do emprego. Mas não era o meu sonho ser policial, né? Tem muita gente que tem sonho, tem vocação, quer prender bandido, quer fazer, né? Quer isso, tem essa vontade. Vibra, né, com aquilo. Vibra. E beleza, ótimo, a gente precisa disso, né? Mas não era, no meu caso, não era isso que eu ia vibrar. Eu vibrava com outra coisa. E como foi anulado, eu falei, cara, e agora? Eu faria também o Banco Central, como eu adorava economia, eu faria o Banco Central, mas a prova foi no mesmo dia, né? Falou, dei azar nisso daí. Então, como pareceu que estava alinhando, só que desalinhou. De uma hora para outra, aquela coisa que o mundo dá a volta, tava parecendo que tava dando tudo certo. Mas deu tudo errado. No final deu tudo errado. E aí eu fui até morar fora um tempo. Foi bom, até tive uma experiência fora do Brasil. Onde você foi? Meu inglês hoje tá perfeito. Fui morar nos Estados Unidos. Então, meu inglês hoje é ótimo, falo fluentemente. Então, foi uma boa experiência aí. Pra aprender outras coisas, né? Por exemplo, muitas vezes... se não fosse isso, também o erro, eu teria ido fora, eu não teria um inglês muito bom. Então, talvez... Tem um lado bom e um lado ruim, né? De tudo, né? Legal, cara. Aí, nos Estados Unidos, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2016, 2017. Morei lá até na época da eleição, lá, pô, galera. Quando ele ganhou lá. Trump e Clinton, tudo na rua, assim, enfeitado, pá. Fiquei lá no 4 de julho, lá aquele feriado deles, eleição, ação de graça. Tive essa experiência meio que americana. Cidade você ficou lá? Que estado? Em Washington. Que é a capital também, né? Então, assim. Lá. Então também foi uma experiência de neve, tudo, assim, aquela experiência completa, até de filme, assim, né? E Washington é uma cidade muito boa também, sabe? É uma cidade que lembra um pouco Brasília, no sentido de ser uma cidade grande,
mas que parece cidade pequena. Que é diferente, por exemplo, São Paulo, realmente, essa coisa, uma metrópole, um bando de prédio gigante, trânsito, metrô desenvolvido, tudo isso, tipo Nova York, assim, né? Uhum. Já o Washington não, é uma cidade assim, os prédios são mais baixos, uma cidade mais que preza um pouco mais pela organização do que pelo gigantismo. É mais assim. calmo lá. Um pouco mais, assim. Mas ao mesmo tempo tem tudo cidade grandes. Tem shows, cultura, museu, tem todos os desfiles, cultura, né? Uma cidade muito cultural. E Brasília também. Hoje em dia tá muito assim. Antigamente não era. Brasília, até por ser uma cidade mais jovem, né? Brasília tem 60 anos, né? Um pouco mais que isso hoje. Então é uma cidade que cresceu muito, assim. Eu vejo quando eu volto pra Brasília, assim, vou passar lá, eu vejo assim, nossa, a cidade hoje tem muito mais coisa do que tinha antes. Até o estádio lá recebe uns Fla-Flu de vez em quando, né? Então, aí, porque assim, já que você voltou em 2017 pra cá, em 2017 foi o concurso do TCE, onde você, inclusive, trabalha hoje. Isso. E logo já vai embora já. Então, o que aconteceu? Você voltou, você falou assim, agora eu vou voltar a estudar pro concurso? O que deu na sua cabeça? Isso. Então, eu voltei, e detalhe, e eu tava muito assim... Pô, eu voltei na realidade porque meu visto venceu. Eu tinha um visto de trabalho que venceu. E aí eu teria que conseguir outro visto. Eu não poderia mais renová-lo. Era um visto especial lá que ele tinha um prazo que não dava pra estender. Tinha que pegar outro. E é bem assim, era bem complicado. É chato. Era bem complicado, bem difícil conseguir. E aí eu fiquei num impasse. Eu falei, cara, eu tento focar nessa burocracia de visto aqui, ou eu fico do Brasil mesmo. E na realidade, por incrível que pareça, ter morado fora me fez mais brasileiro, sabe? Eu voltei gostando mais do Brasil. Não porque não tem aqueles problemas. Por exemplo, eu lembro que Washington é uma cidade segura. E esse é um grande problema nosso aqui no país, né? Tem muitos furtos por aí. Aqui a gente tá no centro de São Paulo. Não pode ficar andando com o celular na mão. Não. Então tem os problemas do Brasil, que lá, nesse ponto, é melhor, por exemplo. Mas ao mesmo tempo você nota outras coisas que a gente tem aqui que não tem lá, sabe? Que eu vejo que é essa coisa, a cultura brasileira, assim, essa abertura, isso é muito gostoso também. E foi uma coisa que eu falei, cara, o melhor mesmo é ter uma vida boa no Brasil. Eu acho que aí você tem uma vida boa, você consegue ter o lado da economia melhor, que nem todo mundo tem, a gente precisa trabalhar para melhorar isso, inclusive como servidores públicos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, quero ficar no Brasil. E aí eu falei, não, realmente é melhor, pro longo prazo, ficar no Brasil. Talvez no curto prazo fosse bom voltar. Até voltaria, assim, não tô falando assim, nunca mais vou morar fora. Poderia voltar a morar fora, mas assim, coisa curto prazo. Fazer estudar alguma coisa, fazer um curso, sabe? Um mestrado, alguma coisa assim. Mas assim, longo prazo, Brasil. E aí eu falei, então vou ficar no Brasil. E aí saiu, cara, foi bem quando eu voltei. Fui junto, assim, com a minha volta, foi o edital do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aí eu olhei assim, eu não conhecia direito, nunca tinha feito prova de Tribunal de Contas. Olhei assim e falei, cara, tem bastante vaga e o salário é bom. Falei, caraca, um concurso com esse salário, mais de 100 vagas. E detalhe, eu tinha vindo de Brasília. Brasília tinha muitas carreiras boas, né, com salários bons, mas estava no auge da crise ali. Né? E você vê, tanto é que começou a voltar concurso federal e tem um ano e meio. Começou esse ano voltou mais ainda. Mas assim, porque ano recente teve, acho que Receita Federal, né? Polícia Federal. Teve alguns, assim. 2004. Mas devagar, voltou devagar. Agora que tá abrindo mais a porteira, né? Tipo, não, vamos repor todo mundo, né? Mas mesmo alguns, uma carreira ou outra já voltou recente, porque não tinha Receita Federal, quando tinha tido concurso. INSS teve também. Teve assim, mas começou a ter pontual. Naquela época não tava tendo nem pontual, assim, era... Nada? Muito seco. E aí eu vi esse concurso do Tribunal de Contas de São Paulo, falei, cara... E eu ainda pensei assim, eu acabei de voltar de Washington, tive uma experiência fora do Brasil, sou do Rio de Janeiro. Mas, cara, quando que eu moraria em São Paulo? Seria legal ter uma experiência de morar em São Paulo, na maior cidade do meu país. Não vai ser fácil ter uma experiência dessa, né? E você não conhecia aqui? Não conhecia. Não tenho família aqui até hoje, né? Tem minha namorada que é do estado de São Paulo, do interior, né? Mas eu não tenho família, assim. Tinha um colega meu ou outro assim, da faculdade que estava trabalhando aí em alguma coisa, mas assim, não era muita gente, não. Mas eu falei, cara, eu quero morar em São Paulo. Quero conhecer São Paulo. Então vamos fazer esse concurso aí.